José do Egito é uma figura central na tradição judaico-cristã, cuja história transcende gerações e culturas, oferecendo lições valiosas sobre fé, resiliência e perdão. Filho de Jacó e Raquel, ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas sua trajetória impressionante, marcada por reviravoltas e desafios, o levou a se tornar uma das personalidades mais influentes do Egito Antigo. Em meio a intrigas e adversidades, José se destacou pela sua capacidade de interpretar sonhos e sua sabedoria ímpar, o que o catapultou à posição de poder como governador do Egito. José do Egito é uma das figuras mais emblemáticas e fascinantes da história bíblica, sendo o protagonista de uma narrativa repleta de reviravoltas, desafios e triunfos. Sua história está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 37 a 50, e representa temas universais, como traição, perdão, providência divina e redenção. Este texto explora a vida de José, seus dilemas e o impacto de suas ações na história do povo de Israel. A história de José começa em Canaã, onde ele é filho de Jacó e Raquel. Desde cedo, José se destaca entre seus irmãos. Ele é o filho favorito de Jacó, que lhe dá uma túnica de várias cores, um presente que provoca a inveja dos seus irmãos. Essa preferência paterna é uma das causas principais do conflito familiar que se desenrola. Os irmãos, ressentidos e enciumados, acabam tramando contra ele. Em um momento de fúria, eles o arremessam em uma cova, e posteriormente, o vendem como escravo a comerciantes ismaelitas que se dirigiam ao Egito. Essa venda de José não é apenas um ato de traição fraterna, mas também o início de uma série de eventos que moldariam não apenas a vida de José, mas o futuro do povo israelita. No Egito, ele é vendido como escravo para Potifar, um oficial de Faraó. José se destaca como um servo competente e de confiança, e logo ganha a atenção de seu mestre. No entanto, a vida de José toma um novo rumo quando a esposa de Potifar, atraída por ele, tenta seduzi-lo. José, demonstrando integridade e fidelidade, rejeita suas investidas, mas acaba sendo falsamente acusado de assédio e preso. A prisão de José pode parecer um retrocesso, mas, paradoxalmente, é nesse ambiente que ele encontra uma nova oportunidade. Enquanto está encarcerado, ele interpreta os sonhos de dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó. As interpretações se concretizam, e o copeiro é restabelecido ao seu cargo, enquanto o padeiro é executado. José pede ao copeiro que mencione seu nome a Faraó, na esperança de ser libertado, mas o copeiro se esquece dele. Anos se passam, e a situação de José muda novamente, quando Faraó tem sonhos perturbadores que ninguém consegue decifrar. O copeiro, então, se lembra de José e o recomenda a Faraó. Após ser chamado à presença do rei, José tem a coragem de interpretar os sonhos como uma previsão de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria e a clareza de José, Faraó o nomeia governador do Egito, encarregando-o de armazenar grãos durante os anos de fartura para que o povo não sofresse durante a seca. A ascensão de José ao poder é notável, e representa uma reviravolta em sua vida. Como governador, ele não só salva o Egito da fome, mas também se torna uma figura de destaque nas terras vizinhas, incluindo Canaã, onde seus irmãos vivem. Quando a fome atinge sua terra natal, os irmãos de José são obrigados a ir ao Egito em busca de alimento. Neste encontro, a tensão e o drama da história atingem seu clímax. Os irmãos não reconhecem José, que, por sua vez, oculta sua identidade e decide testar a sinceridade deles. A saga dos encontros entre José e seus irmãos é uma mistura de emoção, revelação e, inevitavelmente, perdão. José, que foi traído e vendido, agora tem o poder de retaliar, mas também a oportunidade de perdoar. Ele faz perguntas e cria situações para avaliar se seus irmãos mudaram. Ao longo de múltiplos encontros, os irmãos demonstram remorso pelo que fizeram, especialmente quando Benjamim, o irmão mais novo e também objeto de sua proteção, é colocado em risco. Finalmente, em um momento de empatia e revelação, José não consegue mais conter suas emoções. Ele se revela aos irmãos proclamando: "Eu sou José, aquele a quem vós vendestes." Esse momento é potente, envolto em um misto de alívio, culpa e medo, à medida que os irmãos enfrentam o peso de suas ações passadas. Contudo,
A resposta de José é uma mensagem poderosa de perdão e restauração. Ele diz que, embora seus irmãos tenham agido com maldade, Deus usou essa situação para o bem maior, permitindo que ele salvasse muitas vidas. A reconciliação entre José e seus irmãos não é apenas um encerramento para a história familiar, mas também um reconhecimento da providência divina que opera mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José convida sua família a se estabelecer no Egito, proporcionando um lar seguro para eles. Essa migração para o Egito se tornaria um ponto crucial na narrativa do povo israelita, que mais tarde enfrentaria a escravidão e, eventualmente, a libertação sob a liderança de Moisés. A história de José do Egito é um testemunho da complexidade das relações humanas e da possibilidade de redenção. Ela ilustra que, mesmo em meio a traições e sofrimentos, a esperança e o perdão podem prevalecer. A resiliência de José e sua capacidade de ver o plano divino em todas as situações ressaltam uma lição atemporal. As dificuldades podem ser transformadas em oportunidades de crescimento e entendimento. Além de sua dimensão espiritual e moral, a história de José também é uma reflexão sobre liderança e administração. Sua habilidade em gerir recursos durante a abundância e a escassez ensina lições valiosas sobre a importância de planejamento e sabedoria nas decisões. Dentro de uma narrativa que é, em muitos aspectos, uma história de vida e morte, José emerge como um símbolo de esperança, reconciliação e a capacidade de superar as adversidades. Através dessa visão ampla da vida de José, somos convidados a refletir sobre nossas próprias experiências de traição, dor e reconciliação. A história de José nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, há sempre a possibilidade de transformação e redenção. A trajetória de José nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, o perdão e a compaixão podem prevalecer, nos guiando rumo a uma nova vida e novas esperanças.